Na sétima rodada da Olimpíada de Xadrez, o time Angola enfrentou o time da Guatemala. E hoje foi a vez da mestre internacional Esperança Cachita ficar na reserva. E com isso, a mestre Ednásia Júnior teve que assumir o tabuleiro número 1 para enfrentar ninguém mais e ninguém menos a forte, experiente mestre internacional de Guatemala, Silvia Carolina Mazariegos. Ela que nasceu em 1961, é mestre internacional desde 1987 e já foi campeã nacional feminina de Guatemala por 22 vezes. Olha que responsabilidade sobre a menina Ednásia. E para dificultar ainda mais a tarefa da Ednásia, ela jogou de pretas. E por isso a Ednásia escolhe jogar sólido para buscar um empate, que seria um ótimo resultado. Vamos então acompanhar como foi essa grande luta no tabuleiro. A Silvia abriu com o D4 e a Ednásia escolhe a Índia do Rei e vieram então os primeiros lances de desenvolvimento. Roque, cavalo de B, D7, C3, mantendo tudo solidificado no centro. E5, já propondo as rupturas e vieram as trocas. Agora temos duas colunas semi-abertas, a D e a E. Mais trocas de cavalo. Bispo ameaçado, dama E2, defendendo o bispo. C6, A4, ganhando espaço na ala da dama. A5, impedindo essa expansão. E4, fixando o peão no centro. H6, B3, bispo E6 e bispo C4, propondo mais uma troca. Dama D7, mantendo a proposta de trocas, mas em vez disso veio o bispo A3, atacando a torre, que faz a dobradinha em D com a dama. A torre de F vai para D1, ameaçando temas de descoberto. A Ednásia agora quer trocar mais peças. Vieram as trocas. Se fizer o cavalo F3 dando este descoberto, a Ednásia tem o dama C7 e defende o peão e não está caindo nada. Por isso a ideia de descoberto foi descartada de vez e fez então o F3. Cavalo H5, G3, posição equilibrada. A engine estava dando o bispo H3, mas ainda assim continuaria equilibrado. Mas claro, as peças estão chegando. E esse bispo estaria muito bem colocado. E quem sabe no futuro começar uma expansão desses peões. E com o bispo aqui criar alguma coisa. Mas, de qualquer forma, estava tudo ainda equilibrado e a Ednásia não queria arriscar muito. Voltou para G7. Dama E3, atacando o peão. H5 para defendê-lo. Veio o dama C5 cheque. A Ednásia cobriu de dama, propondo a troca de damas. E a posição está secando. E a Silvia ainda colaborando com o plano de simplificação. Aqui a Ednásia fez o lance número 1, não retomou o bispo, dobrou na coluna D, atacando este cavalo. O bispo foi para C8, atacando o peão de B, que teve que avançar para B6. A2, agora defendendo o cavalo, e era hora de retomar a peça. Agora, sem a dobradinha, a Silvia procurou outra coisa na coluna C. B5, o lance número 1 da engine, mas é mais um lance que mantém equilíbrio na partida. A Silvia escolhe dobrar na segunda fileira e a torre volta para D8, mas o cavalo finalmente está livre
E com isso a Ednásia volta a torre para a casa de origem, A8. Torre D2 propondo mais uma troca. A Ednásia deixou em aberto, trouxe o rei para perto, defendendo a torre. E o rei da Sílvia também se move. Cavalo E6, a Sílvia trocou as torres em D6, mas depois da tomada em B5, antes mesmo da retomada, as duas jogadoras acordaram um empate. Muito bom resultado para a Ednásia e está de parabéns. Acabou mandando bem, superou a expectativa e conseguiu um bom resultado contra uma mulher tão experiente como a Sílvia Mazariegos, além de ter superado a pressão de estar no tabuleiro número 1 no lugar da Esperança, que teve hoje o seu merecido descanso. E com esse empate, o time Angola empatou com a forte seleção da Guatemala por 2-2, porque além deste empate, houve também o empate no tabuleiro 4, em que a Arenelsa buscou um empate em uma posição em que estava primeiramente ganha e depois houve uma virada, mas ela conseguiu segurar-se e conseguiu então este empate. No tabuleiro número 2, a Luzia Pires perdeu, mas no terceiro tabuleiro, a Jemima, que está voando nessa Olimpíada, arrebatou mais um ponto para Angola e com isso Angola empatou com a Guatemala. Moçambique, por seu turno, perdeu de 4-0 para o time dos Emirados Árabes Unidos. Hoje a Vânia não jogou e jogaram a Neuza, a Sheila, a Chineva e Danaira Sinoia. Já Cabo Verde acabou perdendo para a Gércia por 3,5-0. Em masculino, Moçambique acabou perdendo para a Botsuana por 1,5-2,5, frutos do empate do Donaldo Paiva no tabuleiro número 1 e das derrotas do Vasco Viajeiro e do Hamid Jamal, apesar da vitória do Lourenço Napoleão no tabuleiro número 3. Já Angola goleou ao time de Oman por 4-0, então vitória nos 4 tabuleiros. Hoje ficou na reserva o Davi Silva e o Sérgio Miguel jogou no tabuleiro número 1 e deu conta do recado, vencendo também o outro mestre, o Al-Mashani. O mesmo resultado do Wanderson no tabuleiro 2, do Domingo Júnior no tabuleiro 3 e do Lutuíma no tabuleiro 4. São Tomé e Príncipe também venceu ao time do Djibouti por 3,5-0. O único empate foi obtido pelo Fábio Costa Alegre, ao passo que os outros jogadores venceram suas partidas. E Cabo Verde também venceu ao time da Guiana, frutos das vitórias do mestre internacional Ortega e do Davi Mirula e do empate da Célia Rodrigues Guevara. A derrota do Aires Fortes não beliscou a vitória da equipe. Na classificação, a equipe da Armênia lidera o absoluto com 13 pontos, frutos de 6 vitórias e um empate, nenhuma derrota. Angola aparece no top 100 na posição 80 com 4 vitórias e 3 derrotas, somando 8 pontos. Cabo Verde na posição 126 com 2 vitórias e 2 empates,
somando 6 pontos. São Tomé e Príncipe tem 3 vitórias e 4 derrotas, então soma 6 pontos. E Moçambique está na posição 137, com 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, somando 5 pontos. Já em feminino, a Olimpíada é liderada pela Índia, com 7 vitórias em 7 rodadas, somando 14 pontos. Angola segue no top 100, na posição 78, com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, somando 7 pontos. Moçambique na posição 119, com 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, somando 5 pontos. E Cabo Verde aparece na posição 153, com 2 empates, 5 derrotas e nenhuma vitória, somando 2 pontos. Lembrando que a vitória vale 2 pontos e o empate vale 1 ponto. E São Tomé e Príncipe parece que desistiu do torneio porque fez apenas a primeira rodada e não voltou mais. Amanhã segue a luta, porque a luta não pode parar. Em feminino teremos Angola, Zimbábue, Moçambique, Aruba e Cabo Verde, Laos. E em masculinos, Angola enfrenta o Equador, Cabo Verde, Argélia, Moçambique, Guiné e São Tomé e Príncipe mede forças com Malta. Estaremos aqui para mais uma transmissão. Inscreva-se se não é inscrito para prestigiar então o xadrez africano. Fico por aqui, até o próximo vídeo.